Estou terminando essa cozinha aqui, ó. Essa aqui são duas torres. Isso aqui é no verde jade e o tamponamento ele é no Authentic Trend. E eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz o gabinete. Então aqui vai ser dois gavetões, parte de cima, parte de baixo. Já tá com o tamponamento ali na lateral. Faço a fixação pela parte de dentro. Aqui eu tenho um sarrafo que vai fazer o tamponamento. Então, você olhando de cima, você vê que ele fecha aqui um quadrado. Aqui ele tá deitado, tá de costa, mas ele no caso é de frente assim, né? Ele tá de costa porque facilita para mim colocar o tamponamento. Fica muito mais prático. Essa parte aqui vai ser onde vai ficar o forno. Então, aqui nas laterais tem essas cantoneiras onde tá segurando a frente, e aqui depois que tá finalizado, dependendo do tamanho do forno, eu faço o corte. Em alguns momentos eu preciso fazer rente a base, e em alguns casos eu tenho que colocar um cálcio aqui, fazer uma estrutura de madeira e colocar ele em cima. Isso vai depender muito do forno que vai ser utilizado. Então, de acordo com o manual e também de acordo com o tamanho do forno, eu faço esses procedimentos. Porque alguns, eles são mais altos. Então, se por acaso eu não deixar em cima da base, levando em consideração que eu faço o gabinete no padrão, na altura padrão, se eu não colocar encostado na base, ele não dá acabamento lá em cima. Então, quando você vai colocar o fogão em cima do mármore, ele acaba pegando aqui, ó, na parte superior do forno. Então, tem que ficar ligado em relação a isso. Então, eu tenho que saber qual a metragem do forno. Aí sim eu faço o corte. Então, isso vai depender muito do cliente. Por acaso o cliente já tem o forno e ele manda as medidas para mim, eu já consigo fazer isso antes de ir para a obra. Mas normalmente eu deixo para estar fazendo na obra. Essa outra parte aqui não vai ter frente, então é por isso que eu fiz ela no tamponamento. O móvel ele é inteiro tamponado, o gabinete também. Então, como isso aqui vai ser aberto, eu aproveito para estar fazendo o tamponamento tanto dessa parte do gabinete como da outra. Lembrando que aqui, ó, as portas elas vão ser no verde jade. Eu já fiz o corte de todas elas, mostro para vocês depois. Como isso aqui não vai ter frente, então eu faço ele com tamponamento. Parte de baixo e as laterais. O fundo não tem tamponamento porque é o gabinete. Então, sempre que for gabinete de cozinha e em cima tem mármore, a parte molhada, a gente não coloca, porque se acontecer algum vazamento, você não vê. E se você vê, que você vai ver saindo lá embaixo, você vai ter que cortar tudo isso aqui. Então, é por isso que a gente não usa o fundo. Aqui então vai a máquina de lavar, aqui vai ter um furo nessa lateral para estar passando a conexão de água, que no caso ela tá aqui, ó, que é onde vai ser a cuba. Então aqui eu faço o furo do lado de cá, e se necessário também tá passando o cano do esgoto, eu faço um outro furo aqui na parte de baixo. Eu não passo os dois juntos, eu faço dois furos separados, eu acho muito melhor, muito mais fácil de fazer manutenção. Lembrando que o cano de água quase não faz manutenção, já o de esgoto você faz bastante. Então é por isso que eu faço os dois separados. Então, primeira parte, dois gaveteiros, aqui o forno, fixação da frente através dessas cantoneiras aqui vai ficar muito mais fácil. Aqui a junção das peças, tá, dos módulos, e aqui vai ser a lava-louça. Lembrando que eu sempre coloco no gabinete, entre a pia e o fogão, ou cooktop, tanto faz, eu sempre gosto de utilizar um gaveteiro, eu sempre gosto de colocar o gaveteiro ali, porque vai facilitar o dia a dia da pessoa. Você vai lavar a louça, e aí você já coloca no gaveteiro, você está cozinhando, você já pega dentro do gaveteiro. Eu expliquei isso num vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês, porém nesse caso não foi possível. A gente tinha um espaço grande, porém tinha muita coisa para colocar, então foi por isso que a gente fez dessa forma, eu vou mostrar para vocês. Então no caso, o gaveteiro ele seria aqui, ó, nessa parte, porque aqui eu tenho a cuba na parte superior e aqui eu tenho o cooktop. Então o melhor local seria esse, porque aí você lava e já coloca aqui os talheres limpos. Aqui você está cozinhando, você pega o que você precisa aqui, você faz. Então a melhor configuração era o gaveteiro aqui, porém nesse caso não seria possível. Eu vou gravar um vídeo quando eu estiver instalando, ou melhor, quando eu estiver instalando e depois que eu tiver terminado, e eu vou mostrar para vocês o porquê que eu não consegui fazer o gaveteiro aqui. Então aqui em cima vai a cuba, tá vendo essa prateleira? Eu coloco ela no meio desse módulo aqui, porém, dependendo da onde estiver o cano,
a entrada de água e principalmente de esgoto, eu tenho que descer ou subir. Normalmente eu tenho que descer mais, porque eu não gosto de colocar, por exemplo, imagine que aqui tem a entrada do esgoto. Eu não gosto de fazer um furo na prateleira ou cortar a prateleira para estar passando o cano do esgoto. Lembrando que é algo que a gente usa muito, a gente tem que fazer muita manutenção. Então é por isso que eu não gosto de deixar aqui. Por conta disso, normalmente eu abaixo um pouco mais essa prateleira e fica muito bom. E aí eu passo tudo isso para o cliente, para ele estar ciente do que eu estou fazendo, já que a casa é dele, quem vai utilizar vai ser ele. Então eu mostro para ele o lado bom e o porquê que eu faço isso, e normalmente todos eles entendem, vê que vai facilitar muito o dia a dia. Lembrando que cozinha, né, cuba, a gente utiliza muito, lava muita louça, então o cano normalmente ele entope muito fácil, então geralmente você precisa de muita manutenção. Então é por isso que eu faço dessa forma, só que eu tenho que passar para o cliente. Quando estiver montado eu mostro para vocês, como eu já comentei. E na parte lateral, ali também é a vista, então tem mais um tamponamento. E na parte de baixo, aqui ó, se você olhar, essa parte aqui, ele vai ficar engrossado. Por que que vai ficar assim? Porque aqui eu tenho um módulo, e o módulo ele foi feito na mesma cor do tamponamento. Então eu apenas fiz isso. O que eu poderia ter feito para evitar isso aqui, né? Para não ser dessa forma, porque que está engrossado. Eu teria que fazer o nicho um pouquinho maior. Ele teria que vir até aqui, ó. E aí o tamponamento ele vinha até aqui, esse espaço seria um pedaço aqui, e aqui até lá um outro espaço. Mas para evitar esse tipo de coisa, eu faço dessa forma e fica muito bom. Ó, aqui está o armário que eu mostrei no início. Isso aqui no caso é uma lavanderia e esse aqui é uma sapateira. Só que vai ficar tudo na lavanderia. E a lavanderia é junto com a cozinha, tá bom? Então é por isso que eu fiz essas diferenças. É por isso que eu fiz diferente do que normalmente eu faço. Aqui eu separei, dividi em dois, tá? Duas torres. Agora já coloquei. Agora é só colocar o puxador. Eu vou ver com o cliente se ele quer o puxador aqui ou no meio.